Nós estamos na passagem de ano, e todo ano, toda passagem de ano, Deus traz a todos nós, na verdade, a cada dia que amanhece, Deus traz para nós uma grande oportunidade de mudança de vida. Nós pedimos tantas coisas para o ano que se inicia, principalmente aqueles que não conhecem Deus. Nós sabemos que há, infelizmente, muitas coisas tristes acontecendo, pessoas bebendo, as vidas ceifando nas estradas, mas nós podemos levar essa palavra, a palavra verdadeira, a todas essas pessoas, e elas serão libertas como fomos nós libertos. E nós temos também uma grande oportunidade de permitir que as bênçãos do Senhor venham sobre nós e nós vivermos dias felizes e obtermos vitória sobre nossas vidas. A diferença está como nós confiamos em Deus, temos a fé em Deus, declarando a sua palavra e tomando posse da palavra para as nossas vidas. Nós temos que ter essa fé incondicional, não na dependência de ter uma fé ou adorar a Deus quando nós obtemos resultados, mas principalmente quando nós não vemos as coisas acontecerem, louvar a Deus independente disso, porque Ele continua sendo Deus em todas as ocasiões, e nós somos, como acabamos de ouvir as irmãs a cantarem, dependente do Senhor. Eu posso fazer uma comparação, e quem vai entender bem isso são os irmãos Edivaldo e Fabiana. Eu posso ter os mesmos ingredientes que eles têm para fazer um bolo, por exemplo. Eles vão fazer um bolo e vai ficar uma delícia. E eu, com os mesmos ingredientes, vou fazer um bolo e não vai dar muito certo. Ou seja, a palavra é uma só, que é o ingrediente. O segredo está naquele que faz acontecer, que tem fé em cima da palavra, para obter o resultado que Deus deseja para as nossas vidas. E pode acreditar que Deus deseja o melhor. Então, assim, cada ano que nos é dado por Deus, nós vamos viver vitoriosamente ou não, com sucessos ou não. Não depende de Deus, depende de nós. E aqui nesta mensagem de Ano Novo, eu quero mostrar para você 3 segredos que você deve praticar a partir de já, para que você tenha sucesso no ano vindouro. Em primeiríssimo lugar, é sobre nossos pensamentos. Isso é de extrema importância, sobre os nossos pensamentos. Deus deu ao ser humano a capacidade de pensar. Deus não deu a nenhum outro animal. Nenhum outro animal sobre a face da terra pensa. Nenhum ser vivo, a não ser o ser humano, pensa. Nós pensamos. Somos a única espécie viva na terra que tem a capacidade de raciocinar, de pensar. O universo todo
é resultado do pensamento de Deus. Deus pensou no universo e criou. Deus pensou neste mundo e criou. Deus pensou no ser humano e criou. Deus pensou em você e criou você. Então, tudo que você vê, tudo que você é resultado de um pensamento do Deus Altíssimo. Importante sabermos que o nosso pensamento é o ponto de encontro entre dois mundos: o mundo natural, aquele que você vê, aquele que você está, e o mundo espiritual, que é o mundo que você não vê, mas existe. O ponto de encontro desses dois mundos é na sua mente. É aí que eles se convergem. E aí que nós temos que tomar decisões sobre nosso caminhar, o nosso andar. Começa tudo através do nosso pensamento. Nós encontramos Deus, os pensamentos de Deus, em Sua palavra. Nós nunca vimos Jesus, nós nunca vimos Deus, mas nós podemos imaginar e vê-lo com o nosso espírito, através da leitura da palavra de Deus, porque a partir do momento em que você ler a palavra de Deus, você vai começar a conhecer a Deus, você vai conhecer Jesus Cristo, seu Filho, e você vai ver tudo que Ele preparou para aqueles que o amam, para aqueles que o adoram, para aqueles que se curvam a Ele. Nós começamos a ter os pensamentos de Deus quando nós vemos os pensamentos de Deus, quando nós lemos a palavra. Os nossos pensamentos se tornam tal qual os pensamentos de Deus. E nós podemos ter o poder criativo de Deus. Imagine que Deus pensou neste mundo, o seu Filho Jesus Cristo é a palavra, declarou, e o Espírito Santo de Deus executou, e tudo foi criado. Agora, se você tem os pensamentos de Deus, o Espírito de Deus habita em você, Jesus habita em você, que é a palavra de Deus. Quando você idealizar, o Espírito Santo vai realizar. Isso chama-se milagre. Eu quero abordar isto lá no culto na chácara, no dia 13. Eu quero falar sobre alvos, sobre metas. Eu vou te ensinar a ter metas, a ter alvos na sua vida nesse ano que se inicia. Você pensar, você idealizar, você tem Jesus, você tem a palavra de Deus, e quando você convergir o seu pensamento com a palavra de Deus, o Espírito Santo vai executar, ou seja, é a fé em movimento, é a fé em execução, para trazer a você o que você está desejando. Esta é a fórmula, se assim podemos dizer, porque o mundo inteiro faz desejos. Nós vemos que pessoas que não conhecem a Deus como você conhece, como no passado que eu não conhecia Deus,
fazem entregas para entidades no mar, fazendo desejos. Outros têm superstições do branco, da ervilha, ou lentilha, né? Da lentilha, do romã e várias superstições na passagem de ano, porque elas estão desejosas de algo na sua vida, mudanças na sua vida. Não é diferente conosco. Nós desejamos coisas na nossa vida. Desejamos, nós habitamos nesta terra, precisamos de coisas. Delas, muitas vezes, é desejo nosso, mas que não precisamos também. Mas Deus não tem nada contra, Deus quer fazer os seus filhos felizes. Eu acho mesmo ridículo algumas igrejas até pensarem, falarem, que nós não podemos ter. Algumas acham que temos que ser até pobres, não termos nada ou termos alguma coisa o suficiente para nós vivermos. É ridículo. Eu não estou falando aqui da prosperidade desenfreada, pensando só nisso, não é assim. Mas Deus quer que nós tenhamos o melhor, comemos o melhor dessa terra. Se você vai ver na Bíblia Sagrada os patriarcas, eles não eram ricos, eles eram milionários. Eram as pessoas mais ricas que habitavam nessa terra. Eles tinham centenas de milhares de cabeças de gado. Eles tinham centenas, às vezes milhares de empregados. Eles tinham ouro em grande quantidade. Eles tinham palácios, eles tinham tudo o que queriam financeiramente. E também tinham Deus. Era Deus que acrescentava. Jeová Jireh, o Senhor que provê. Os patriarcas, Israel, quando entrava em guerra com outro país, e Deus era com eles, eles venciam o inimigo e Deus falava, Deus mandava. Agora vai lá e pega os despojos. O que é despojo? Tudo o que o inimigo tinha de valor. Os israelitas iam lá e pegavam. Eram deles, e eles dividiam entre eles os valores que eles tomavam do inimigo. Nós não vamos viver em função das coisas materiais, mas Deus acrescenta tão somente você possa pôr Deus em primeiríssimo lugar, porque tudo mais Ele vai nos acrescentar. Inverter isso é errado, aonde ele diz que muitos que estão na igreja adoram o Deus Mamon, o Deus das riquezas, e não a Ele. Então está errado procurarmos riquezas ou procurarmos bens materiais. Está errado. Se você procurar Deus e a sua justiça, tudo mais Ele vai acrescentar, inclusive os bens materiais. Lembramos que nós estamos rumo na reta final dos tempos. A volta dele está para acontecer. Eu quero ver se este ano, nesse mês de janeiro mesmo, eu traga uma mensagem sobre os sinais da vinda de Cristo, que eu fiz uma conta mais ou menos, são 23 sinais, 26 sinais. Eu quero trazer um por um, das coisas que já aconteceram e que estão para acontecer, confirmando a palavra de Deus. Então, nesse final dos tempos, Deus tem o maior interesse em que você seja próspero, que você dê ofertas generosas a Deus, à igreja, para podermos praticar o ID. Você quer ver? Um grande trunfo do diabo é fazer com que as pessoas não dê dízimo. Por quê? Porque aí vai ter uma igreja fraca. Quantas igrejas fecham porque não tem como pagar? Não tem como pagar
As pessoas que trabalham na igreja não tem como pagar água, pagar luz, pagar aluguel. Hoje mesmo eu ganhei 2 presentes. Um da Sônia, o outro do marido dela. Da Sônia é coisa boa, coisa de comer. O do marido dela foi a conta de luz da igreja. Esse presente eu não quero, mas nós temos que, querendo ou não, temos que pagar. Então tem muitas igrejas que infelizmente não pagam. Você quer ver uma coisa? Eu entreguei o prédio da igreja de Jacareí. Eu tive que, no início eu falei com educação, falei com muito cuidado, as pessoas, os donos do prédio, a imobiliária. Depois eu recorri ao pastor que lá estava, a igreja que ficou no lugar nosso, porque por motivos de abertura da igreja, no momento da instalação elétrica, da companhia que fornece energia elétrica, pediu vários documentos que não estavam na minha mão no momento. Então eu dei no meu nome pessoal. E eu recebi notificação da companhia de energia elétrica que a energia elétrica, aquela igreja não pagava já há quase 4 meses. E o meu nome seria prejudicado. No final foi tudo resolvido. Mas aquela igreja não ficou mais do que 12 meses naquele lugar, porque não conseguiu pagar o aluguel. Talvez a igreja, não conheço, mas talvez a igreja fosse uma igreja de Cristo. Mas os membros não agiam como filhos de Deus. E isso que o diabo quer, que igrejas fechem, que dê mau testemunho, não pagando os seus compromissos. E isso se origina na falta dos próprios membros de não darem dízimos e ofertas. Então isso é um grande triunfo a Satanás, quando uma igreja não tem o poder de manter-se e muito menos o poder de evangelização. Essa semana eu tive que pagar o site da igreja. Eu posso dizer a vocês que a hospedagem que nós pagamos não foi barata, e eu obtive um grande desconto. Se eu pagasse 2 anos inteiros, eu paguei por 2 anos inteiros, o valor não foi baixo, realmente não foi baixo. Então, os membros não sabem, mas está lá no ar, né? Não sabe o valor que o Guedes me deu hoje para pagar, não foi muito, né? Porque eu tenho orado, viu, Guedes? Eu tenho orado. Mês passado você me deu mais, você me deu o dobro, né? Mas o trunfo de Satanás é esse, fazer com que aquela pessoa também não prospere, porque, como foi dito, quando nós damos, nós recebemos. Esta é a lei de Deus. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que Deus nos ensina a termos os pensamentos convergidos à palavra de Deus. Então, qual é o segredo? Manter os seus pensamentos na palavra, porque você vai descobrir a palavra de Deus, os pensamentos de Deus, e você, como filho de Deus, vai ter os pensamentos dele e vai ser criativo, tal qual Deus é. Este é um grande segredo. E lembram-se, o ponto de vista de Deus, qual é? Para Deus, nada é impossível. E você é filho de Deus. Se você convergir os seus pensamentos, anular pensamentos mundanos e colocar os seus pensamentos na de Deus, você vai chegar ao ponto de realmente ter a fé
de Deus, ou seja, nada vai ser impossível a você. Diga lá, neste novo ano, a minha fé vai ter a colaboração dos meus pensamentos que estão convergidos na palavra do Senhor. E nada mesmo nada, vai ser impossível para mim. Porque está escrito que nada é impossível naquele que crê. Amém? Está escrito. Nada é impossível ao que crê. Está escrito. Então você vai se agarrar na palavra, vai ter os pensamentos de Deus e vai convergir a ponto de ser criativo. E aí a fé vem te trazer as tuas bênçãos, os teus planos, as tuas metas, os teus alvos. Eu vou detalhar isso no dia 13. Não vai ter culto aqui, como disse a irmã, vai ter culto lá, às 9 da manhã, 9h30 da manhã no máximo começa. Não perca. E convide pessoas para estarem lá. Vamos passar um dia maravilhoso e antes você vai se alimentar da palavra de Deus para pôr em prática esse novo ano para a sua vida, na sua vida profissional, na sua vida amorosa, na sua vida familiar, na sua vida financeira. Pois bem, o outro ponto que Deus nos avisa, nos ensina, melhor dizendo, refere-se à nossa visão. A nossa visão. Primeiro ponto para termos vitória no novo ano é o pensamento. Segundo ponto é a nossa visão. E eu quero detalhar alguma coisa sobre visão. Eu vou falar algumas passagens bíblicas, como eu já escrevi aqui, você não precisa abrir. Em Gênesis 3, no versículo 6, diz: eu quero citar sobre visão. Diz assim: vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Amados, um grande segredo para você obter vitória nesse novo ano, além do pensamento, é visão. Eva não olhou para a árvore e pegou do fruto da árvore e comeu. Eva ficou olhando aquela árvore. Ela olhou, foi embora. No dia seguinte, ela olhou de novo, demorou um pouquinho mais. Foi embora. No outro dia, ela voltou e ficou admirando a árvore. Começou a ver detalhes da árvore e foi embora. E foi assim. Até o ponto que ela olhou tanto para a árvore que ela começou a desejar a árvore para ela. Até o ponto que ela fez o que Deus a proibiu, de tomar do fruto, tocar no fruto. Tocar já era proibido. Tocou, tirou, comeu e deu para o marido.
Isso foi fruto do olhar dela, do desejo dela. O desejo veio em função de olhar. Tudo que você olhar, tudo que você contemplar, vem o desejo no coração. Você quer ver uma coisa? Principalmente aqui as mulheres, quando você está passeando na rua, nas lojas, no shopping, quando você vê uma vitrine bem bonita, bem elaborada, né? Você fica olhando, você fica admirando, aí você vai desejar aquilo. Talvez você deixe de desejar quando vê uma etiqueta com preço, mas até então você começa a desejar. Por que existem vitrinistas, profissionais de vitrine? Para deixar a vitrine linda, desejável aos olhos, para poder a pessoa querer aquilo. É assim que funciona. Primeiro é com os olhos. Então Deus nos ensina a olhar. Então o diabo, quando tentou Eva não caiu de primeira. Olha a árvore que Deus falou, e pegou a árvore e comeu. Não! Aquilo levou tempo. Aquilo entrou pelos olhos, e para entrar nos olhos levou tempo. E as tentações vêm. Vou dar exemplo de olhos. Deus chamou Abraão para fora da tenda, porque Abraão não podia ter filhos. E Deus falou para Abraão: você vai ter filhos. Ó, gente, quantos anos tinha Abraão, hein? 100 anos? E Sara quanto tinha? 90 anos. Gente, imagina um homem de 100 anos ter relação sexual com uma mulher de 90. Mas para Deus nada é impossível. Tudo é possível. E aí, tanto é que quando Deus falou, Sara deu risada. E o nome do filho Isaque significa o quê? Riso. Isaque significa riso. Mas para poder ele receber a bênção, o que Deus fez, hein? Fez ele olhar. Vem aqui para fora, vem. Ele foi lá para fora, falou: agora olha para cima. Veja essas estrelas. Gente, se você for olhar aí fora, você não vê mais nada. Primeiro, por conta da poluição. Segundo, por conta da luz elétrica. Mas se alguém já teve experiência de ir num lugar mais afastado, sem tanta poluição, e olhar para o céu num dia aberto, numa noite aberta, vai ver muitas estrelas. Naquela época, imagina a quantidade de estrelas que dava para ver, não havia poluição. E Abraão olhou aquela imensidão de estrelas. Ele falou: conta as estrelas. Não dá, Senhor. São milhões de estrelas, pois assim será a sua descendência. Quem é a descendência de Abraão? Você. Os filhos de Deus são descendentes de Abraão. Está escrito em Gálatas. Nós somos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. A Thaís, por exemplo, ela é descendente de Abraão, Isaque, Jacó e de Nisticó. Não falei certo?
Nós somos descendentes de Abraão. Somos aquelas estrelas. Ou seja, Deus, para dar uma fé para Abraão, uma fé que tornasse em verdade verdadeira, em substância real, palpável, ele fez uma coisa, ele mexeu com os olhos de Abraão. Olha, você está vendo aquelas estrelas? Assim será a sua descendência. Então Abraão colocou no coração dele aquelas estrelas, cada estrela era um filho, uma filha, que somos nós, incontáveis no mundo inteiro, filhos de Deus. Então Deus mexeu nos olhos do patriarca Abraão. Gênesis 13 está escrito: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levante agora os teus olhos, levanta os teus olhos e olha. Também Deus fez uma outra coisa com Abraão, deu a terra para Abraão, fez com que Abraão subisse no alto monte, olhasse para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, olhar toda aquela imensidão da terra. Ele falou: agora é teu. Mas ele fez primeiro ele olhar, para entrar no coração. Observe que Deus atenta naquilo que se vê. Então, se você não vê nada neste novo ano, você não vai ter nada. Se você vê com os olhos da fé, você começa a ter. Quando eu construí o prédio da igreja de Caraguatatuba, eu tinha uma edícula no terreno. Isso está fartamente em fotos e filmes. Tinha uma edícula. Eu pregava naquela edícula de um quarto e uma sala. Eu não sei como, eu coloquei 50 cadeiras, eu quebrei a parede que ligava a sala com o quarto, consegui pôr 50 cadeiras. A primeira cadeira da fila era aqui, ó. Eu não tinha espaço para dar um passo. E começou a ter gente para o lado de fora que não me via, só escutava. E eu tinha um terreno todinho grande na frente. Eu falava para os irmãos: olha para fora, veja o nosso prédio. Comecei a falar, veja o prédio construído, olha o prédio construído, olha como ele é lindo. Pois a cidade toda falou do prédio. Ninguém falava que aquilo era uma igreja. As pessoas entravam e falavam: mas isso não é uma igreja. Era lindo por dentro, lindo por fora. Se você um dia quiser ver as fotos, eu tenho álbuns, uma grossura gigantesca das fotos do que foi construído. Mas aquilo foi produto da visão dos irmãos que tiveram a fé através dos olhos da fé. E foi feito, realizado tal qual foi idealizado, aquilo foi construído. Pessoas ímpias começaram a levar, a gente não tinha condições de construir, Deus fez o sobrenatural. Eu recusei caminhões que chegaram na porta da igreja com caçamba carregada de areia. Falei: pode ir embora, não tem mais o que descarregar, não tem mais, pode voltar, vai embora. Aquilo era gigantesco, foi colocado tudo ardósio. O meu púlpito era de mármore, lindo. Coisas lindas. Tem, inclusive, a Sara, que aqui está, que não conhece pessoalmente, mas falou anos com Toninho da Transan, que era membro da minha igreja, não ele, a família toda dele
assim por alto, só a família dele devia de ser pelo menos umas 10 pessoas, só da família dele. Quando ele chegou na igreja já estava construído, quando ele se converteu. Ele pode falar que igreja era, como era linda a igreja, e no centro da cidade de Caraguá, aonde foi idealizado, que a minha mulher falava, eu quero a igreja a 100 metros da igreja matriz da católica, e foi lá que foi feito, a 100 metros da igreja. Impossível ao ser humano, possível a Deus. Quando se idealizou, nós pensamos e vimos. Tem que olhar. Se você não olhar fisicamente, olha pelos olhos da fé e vai realizar. Eu estou falando isso para te ensinar a você ter um 2019 vitorioso. Amém? Amém? É interessante que as pessoas chegam na passagem de ano, adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Aí as pessoas cheias de desejos, né? Começa janeiro, mal acaba janeiro, já está amaldiçoando o ano. Não vejo a hora que esse ano passa, é péssimo. Finalmente chegamos no final do ano de 2018. Tem gente já comemorando 2020, nem passou pelo 19, porque não quer nem pensar no 19. Agora precisa saber para onde olha. Do mesmo jeito dos pensamentos, que tem que ser pensamento de Deus, porque se tiver pensamentos mundanos, vai se dar mal. E para olhar também. Você quer ver algo que deu errado com os olhos? Eu vou citar pelo menos duas. Primeiro foi Davi. Ele sai lá para fora na varanda dele, quando ele olha para uma casa, o que está naquela casa? Uma mulher muito bonita, nua. O que ele fez? Desviou o olhar? Não. Ele ficou olhando, contemplando, igualzinho a Eva contemplando a árvore, ele contemplava a mulher nua. E aquilo foi desejável a ele, como a árvore e o fruto foi desejável à mulher. Através dos olhos também pode ter destruição. O que você está olhando? Ou para onde você vai olhar? Outro olhar errado, a mulher de Ló. Deus falou para ela, para Ló, para ela, a família de Ló, fogem de Sodoma e não olhe para trás. O que a mulher de Ló fez? Olhou para trás e virou o quê? Uma estátua de sal. Para onde você olha, hein? Ou para onde você vai olhar 2019? Vitória? Fracasso? Você decide. Não é Deus. O que você pensar, o que você idealizar, o que você olhar, você vai ter. Eu me lembro de um irmão aqui do Vale, de outra igreja. Eu dei esse ensinamento para ele, só para ele. Ele era meu amigo, ensinei ele. Depois ele veio contar a bênção. Sabe o que ele fez? Ele estava insatisfeito no emprego dele. Ele queria estar numa empresa grande. Eu ensinei isso para ele. Ele andava de ônibus e passava na porta daquela empresa, que era uma revendedora de automóveis da Volkswagen, na Dutra. Então ele olhava para aquela empresa,
hoje é de Cico, se não me engano, de Cico. E ele aprendeu comigo. Ele passava do ônibus, enquanto o ônibus passava, ele olhava para aquela fachada todinha da Volkswagen e falava assim, igual o pastor falou, eu já me vejo lá dentro trabalhando. Eu já estou lá dentro trabalhando. Cada vez que o ônibus passava, eu estou lá. Oi, olá, oi! Estava lá. E ele começou a ter pensamentos. Já se via trabalhando lá. Quando chegou no ponto certo que Deus falou para ele, ele foi lá, levou o currículo, começou a trabalhar lá. Onde você quer estar no ano que vem? Você quer que tenha o seu negócio, quer ver muita gente no seu negócio? Quer muitos clientes? Quer o que no ano que vem? O que você vai enxergar no ano que vem? Outra coisa, dos olhos. E aí não é os olhos naturais, é os olhos espirituais. É os olhos da fé. Quem quer ver os seus queridos salvos? Veja ele aqui na igreja, com os olhos da fé. Veja ele aqui na igreja, louvando ao Senhor. Você vai envolver já duas coisas que eu estou ensinando. Pensar que ele ou ela está aqui. Segundo, olhar com os olhos da fé. Veja assim. E você vai ver o seu querido, a sua querida, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus netos, seja quem for, aqui. Falando em marido e mulher, as solteiras e solteiros, começa a idealizar aí o sonho, o príncipe encantado, mas cuidado para que não vire sapo, e a princesa dos seus sonhos, que também não vire uma bruxa. Não, é aquela coisa, né? A mulher linda, maravilhosa, toda produzida, na primeira noite, a noite de núpcia, no dia seguinte, quando acorda, abre os olhos, Gente, eu estou a falar sério. Idealize o seu marido, idealize a sua esposa, veja com os olhos da fé. Olha, esse ano aqui eu não tenho nenhum casamento da igreja para fazer. Eu só tenho o casamento da gerente do Banco do Bradesco, que pediu, foi atrás de mim, eu quero que o senhor faça o meu casamento. Então, esse ano de novembro, de 2019, tem um casamento, pelo menos, dessa irmã, que eu vou fazer o casamento dela. Mas eu quero fazer casamento da igreja, né? Tem gente que concorda comigo aí. Quem quer filhos? É só passar pela Tânia, ela põe a mão que vai ficar grávida. Mas primeiro eu faço o casamento. Passa por mim, depois pela Tânia. Por último, eu falei sobre pensamento nesse novo ano. Eu falei sobre pensamento para você ter vitória. Falei sobre a visão para você olhar o que você quer. E a última coisa importante também
é sobre a sua língua. Não adianta você ter pensamentos de vitória, não adianta você olhar vitória e falar derrota. Se você falar que você está doente, você vai estar doente, e vai se ver doente, vai pensar em doença, está vendo? Pensamento, visão e falar. Se você pode pensar em ter um bom emprego, ou ser promovido, ou ter uma grande empresa, ver-se assim, mas falar coisas ao contrário. Por exemplo, esse mês está ruim, eu não vendi nada, esse mês eu não ganhei nada, todo mundo está sendo despedido, também você, vai tudo para água abaixo. Você tem que tomar cuidado com a sua boca. Pastor, olha pelo meu marido, ou para minha esposa, ou para os meus filhos. Mas depois vem e fala assim: não tem jeito porque o meu marido não se converte. Olha a boca. Uma irmã, quando eu já dei esse testemunho, vou repetir para quem não ouviu. Eu estava na igreja, veio uma irmã e falou assim: olha, eu sou assembleiana, eu vim de Santos, o meu pai é pastor na igreja lá em Santos, eu vim com o meu marido, e Deus, apesar de eu ser assembleiana, Deus falou com o meu coração que eu devo congregar na sua igreja. Eu falei: então, amém, seja bem-vinda. Então o senhor ora por mim, ora pelo meu marido. E o seu marido é convertido? Não, ele nem vem para a igreja, ele não quer saber nada de Deus. Eu falei: então eu não vou orar por ele, vou perder meu tempo, porque você já tem no seu coração o que você está falando, e o que você fala, você tem no seu pensamento. O que você fala e tem no seu pensamento, você tem na sua visão. Você não vê ele na igreja. Então vou perder meu tempo orar por ele. Aí tive que falar, ensinar tudo isso para ela. Não demorou 3 meses, lá estava o marido dela dentro da igreja. Então, o falar é extremamente importante. Ele vem coroar o seu pensamento, ele vem coroar a tua visão, ou destruir o teu pensamento e destruir a tua visão. O que você falar, você vai ter. Não precisa abrir Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da sua língua. Então, se você tiver fala de vida, você vai colher vida. Se tiver pensamentos de vida, vai colher vida. Se você olhar vida, vai ter vida. O oposto também é verdadeiro. Lembro aqui, e aqui Sara vai lembrar disso, Sônia, talvez Guedes vai lembrar disso. Tinha um irmão, Ginho, ele veio a Jesus, e ele foi logo no o Flávio lembra também, foi logo no início da AIDS no Brasil. Não se falava em AIDS. Quando surgiu a AIDS no Brasil, as pessoas que contraíam AIDS literalmente morria em questão de 1, 2 meses, 3 meses no máximo, estava morta. Não existia mais do que 3 meses de vida. E o Ginho contraiu AIDS e estava morrendo. O hospital aqui de São José mandou ele para casa para morrer, para liberar espaço lá no hospital. E nós tínhamos um grupo na casa de uma irmã aqui embaixo,
perto da padaria lá embaixo, e antes estava quase terminando o culto, eu era o líder do grupo. Aliás, foi onde Sônia se converteu naquele grupo. Chegou duas mulheres que eu não conhecia, ninguém conhecia, pelo menos eu não conhecia, e falou assim: eu soube que aqui tem um grupo de crentes que se reúne aqui, nós estávamos reunidos, e choraram muito, e falaram do irmão delas que estava morrendo de AIDS. Nós oramos e falei: amanhã eu vou lá na sua casa. E fui lá com a minha esposa. Chegamos lá, literalmente ele estava morrendo. Não passava de 2, 3 dias, ele estava morto. Muito magro, você imagina um esqueleto, desses que se faz anatomia, de ensino, esqueleto que você compra aí, e põe um lençol em cima. Era assim o corpo dele. Não bebia mais água, não bebia, não falava, não tinha mais voz para falar, não falava, ele estava morto. Nós oramos, colocamos eu e Tânia a mão sobre ele, e ele começou a não falar, ele começou a gritar, que estava pegando fogo nele, fogo, fogo, fogo. E aí ele já bebeu água, e daquele dia em diante, ele começou a se recuperar a cada dia, a cada momento. Mas antes de sair daquela casa, o quarto parecia um túmulo, parecia uma cova, um túmulo, um mausoléu de cemitério. Tudo escuro, feio, cheirava mal. Na mesma hora, depois da oração, Tânia chamou a família e falou assim: olha, eu quero isso tudo mudado, se vocês querem ver ele vivo, muda tudo isso. Pinta esse quadro, abre essa janela, vida aqui dentro, coloca um quadro do Ben Johnson, jogador de basquete americano, para ver a vida, o movimento. E assim foi feito. Falamos de vida, de Deus. Então foi o pensamento dele, foi pensamento de Deus, de cura. Ele se viu, ele viu as coisas mudadas, vida, não morte, vida. Olha, quem tem na sua casa quadro de parede com casebre, joga no lixo, não olhe para casebre. Ah, mas é presente, é isso, aquilo, joga no lixo, ou você vai ter casebre, ou vai viver no casebre, na pobreza. Coloque um quadro de logo uma mansão de vez. Quadros bonitos, alegres, vida. Transforme a sua casa em vida. Se veja com vida. Se você olhar coisas ruins, vai ter coisas ruins. E além de ele pensar, além de ele ver, ele também começou a falar vida. E ele viveu muitos e muitos anos depois disso, mas muitos anos mesmo. Comece a plantar sementes boas para você colher neste novo ano uma boa colheita. Você decide o que planta e você vai colher do que plantou, mas quem decide é você. Está escrito em Gálatas 6, o que o homem semear, isso também colherá. Então o que você vai semear neste ano que se inicia? Comece a semear de já. Você tem aí 12 meses para receber bênçãos, colher bênçãos. Amém? Sobre a língua, Tiago 1 diz assim: se alguém cuida ser religioso e não freia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã.
Salmo 34 declara: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolorosamente. Então, terminando neste novo ano que inicia, faça o que o Senhor Deus te ensinou. Primeiro, tenha pensamentos de edificação, alicerçado na palavra de Deus. Segundo, sua visão tem que ser a visão de Deus. E Deus vê você como vencedor, não esqueça disso. Ele idealizou um vencedor. Se veja um vencedor. E terceiro, é sobre a língua. A morte e a vida estão no poder da tua língua. Fale palavras de vida. Amém? Amém. Faça igual a Thaís e o Rubens. Um se dirige para o outro e fala: vida! Está gerando vida, vida, vida. Pois bem, agora não adianta você ficar aqui ouvindo eu. Põe em prática. Tá bom? Ouça e pratique. Se você tem alguma dúvida, acesse www.familiamark.com.br e veja lá o link com o YouTube, a pregação. E avisa os irmãos, avisa as pessoas. Acabou aqueles calendários? Tem aí? Entrega hoje tudo, liquida. Dê para todo mundo aí entregar para as pessoas. Não tenha mais calendário aqui não. Entregue aí na passagem de ano, as pessoas vão querer o calendário. E lembre-se, a vida é você que define, que decide como você vai viver aqui nessa terra. Lá no céu vai ser tudo mil maravilhas, mas comece a sentir o gosto da bênção aqui na terra. Amém? Amém. Então vamos ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração. Eu vou falar, você vai repetir. A oração, ela não é muito curta. E não começa a falar alto e depois vai murchando. E quando acabar o amém, você vai falar amém. Graças a Deus acabou. Você decide o que você fala. Fale alto, em bom som. Não só fale, mas cada palavra veja. Mas não só veja, cada palavra reflita, pense no que ela carrega para você. Assim a oração vai surtir efeito. Diga assim: eu te louvo, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei. E exultarei. Cantarei louvores ao teu nome. Ó Altíssimo. Vive, ó Senhor. Bendita seja a minha rocha. E exaltado seja tu, Senhor. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que deteve o sol e a lua, que abriu o mar vermelho, o Deus da minha salvação. Pai Santo, eu te agradeço por me ter criado conforme a tua imagem e semelhança. Te agradeço por me tirar das trevas e me ter transportado para o reino do Filho do teu amor. Te agradeço, Senhor, por mais esse ano que passou. Pai querido, nesse novo ano que inicia,
Recuso a seguir o erro, a decidir pela carne, pelo mundo ou por Satanás. Declaro que esse novo ano que inicia é o ano de vitória em todas as áreas da minha vida, na paz, no amor, no abrir da minha boca, para anunciar os teus feitos, pois contigo não conheço derrotas, sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Tua verdade, Pai, ilumina o meu coração com direção do Teu Espírito, saberei discernir o Teu plano e alegremente o seguirei numa atitude de obediência e rendição da minha vida, da minha vontade a Ti. Declaro que verei neste novo ano os meus alvos atingidos e toda a minha família liberta da opressão de Satanás, que eu os verei na igreja, servindo ao Senhor, pois está escrito: crês no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e tua casa. E eu creio, também declaro, Isaías 54, 17, que toda ferramenta preparada contra mim, contra a minha família, contra a minha igreja, não prosperará. E toda língua que ousou a se levantar contra mim em juízo já está condenada. Eu sou a herança do Senhor e a justiça que vem de mim alcança a mim, diz o Senhor. Busco a Ti, Senhor, e Te encontro, e o Senhor me dá descanso. Eis-me aqui para fazer a Tua vontade e viverei para a Tua glória. Amém. Uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. 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 Sabe, irmãos, eu profetizo na sua vida que nesse novo ano vem coisa nova por aí. Amém? Amém? Diga lá, eu recebo tudo de bom que Deus tem para mim. Aleluia. O sonho ainda não morreu, a promessa é real. Deus não lhe esqueceu e jamais lhe esquecerá. É apenas uma fase, logo vai passar. Se o Senhor fez a promessa, Ele cumprirá. Os seus sonhos enterrados vão ressuscitar. Ministérios que caíram, Deus vai levantar. Famílias destruídas, Deus vai restaurar. E os corações feridos, Ele vai
Diga, eu recebo. Glória a Deus. Amém? Não deixe essa oportunidade passar. Vamos ser vitoriosos. Deus deseja isso. Tá? É a tua vida sendo transformada pelo poder de Deus. Deus é verdadeiro, Ele é vivo. E Ele está na vida daqueles que o amam. E nós o amamos. Amém? Então a passagem de ano, amanhã, nós não estaremos juntos. Em outros anos, sempre estivemos. Mas, em espírito estaremos juntos. Tenha os pensamentos em Deus. Faça a passagem de ano em oração, agradecendo a Deus pelo que passou o ano, pelo ano que se inicia. Porque vem novidade por aí, na tua vida. Amém?